Graça e paz, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus. Eu sou a Gleice Lobato, esse é o canal Semeando um Novo Tempo e nós aqui vamos hoje meditar mais um pouquinho na palavra do Senhor. Vamos aqui falar sobre o Novo Testamento aqui, sobre o livro de Hebreus, aqui capítulo 3 e versículo 6. Então, nós vamos aqui meditar nessa palavra do Senhor. E eu estava esses dias meditando, pensando, então, Deus falou no meu coração, né, com essa palavra, e aí eu decidi vir aqui gravar esse vídeo para compartilhar com você, então, a respeito dessa palavra de Deus. E eu peço que você a receba com seu coração aberto em nome de Jesus. Então, vamos lá. Aqui diz assim: assim como diz o Espírito Santo hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo da provação no deserto. Então, aqui essa palavra, ela vem dizer sobre a gente ouvir a palavra do Senhor e ter fé e crer na palavra do Senhor e acreditar, porque a fé, ela faz acontecer. Então, não devemos, em momento algum, ficar duvidoso, sabe, do que Deus pode fazer na nossa vida, porque Deus pode fazer o impossível acontecer na minha vida, na sua vida, na nossa família, na nossa casa, sabe? Então, nós temos que crer na palavra do Senhor, independente da situação, independente se a situação é favorável ou não no momento, mas independente, né? Nós temos apenas que crer que Deus, ele é capaz, porque Deus proverá, né? Então, essa é a palavra. Aqui fala sobre não endureçais o coração, como na época lá do deserto, né? Aonde as pessoas lá, elas pereceram no deserto por conta que elas endureceram o seu coração para a voz de Deus. Embora elas tenham vivido uma época que foi muito, que eu posso dizer que foi uma época de uma certa forma muito boa, porque eles conviveram, eles viram muitos prodígios e maravilhas. Então, foi naquela época que Deus libertou o seu povo ali da escravidão ali do Egito ali, né? Que os egípcios, eles escravizaram, né? Escravizavam os israelitas ali, né, colocando o trabalho pesado e sobre lá, né, aos ombros dos israelitas. Então, eles oprimiram muito os israelitas que clamaram a Deus e Deus ouviu o seu clamor. Então, levantou um profeta, que foi o profeta Moisés, para assim ir lá e libertar sinais, prodígios, né, e grandes coisas Deus fez ali, e com isso Deus conseguiu, Deus libertou o seu povo ali das mãos do opressor, que foi das mãos de Faraó. E aí Deus levou o seu povo para o deserto. Na verdade, o deserto não ia ser o lugar que eles iam ficar ali até morrerem. O deserto ia ser um lugar por onde eles iriam passar, sabe? O povo de Israel, eles pereceram no deserto por conta do coração deles que se endureceu, né? Contra a voz de Deus, contra assim os mandamentos ali, o que Deus, os mandamentos de Deus e o direcionamento à voz de Deus. Porque em todo o tempo que eles estiveram no deserto, Deus estava ali, né, direcionando eles, ensinando, dando os mandamentos, os decretos para que assim eles cumprissem. Mas com tudo isso que Deus fez, eles vendo todas essas maravilhas, esses sinais, esses prodígios que Deus fez para tirar eles ali da opressão, da mão do inimigo, a mão de Faraó. Então, eles foram para o deserto e no deserto Deus proveu. No deserto, Deus colocou uma nuvem, colocava uma nuvem em cima deles para que eles ficassem protegidos do sol. E durante a noite, Deus colocava uma coluna de fogo, um fogo de Deus que ali bem próximo deles, para assim eles se sentirem aquecidos e para que eles não viessem a passar frio. E também Deus, quando eles reclamaram que estavam com fome, que eles iam perecer no deserto porque estavam com fome e que queriam voltar ali pro Egito, ali para a escravidão, então Deus proveu ali o maná
né, do céu, pão do céu, pão dos anjos ali que todos os dias caía ali para eles, então eles pegarem e assim eles se alimentarem, eles e os seus familiares. E durante 40 anos, o tempo todo em que eles estiveram no deserto, não faltou o maná, não faltou a nuvem durante o dia para proteger eles do sol, e não faltou a coluna de fogo durante a noite para aquecer eles ali, né, do frio. Então, Deus fez grandes coisas ali, né? Cuidou deles, as suas vestes não envelheceram, os seus sapatos não desgastaram e os seus pés não incharam em tempo nenhum. Então, Deus cuidou o tempo todo deles. E ainda assim, eles murmuravam contra Deus, eles murmuravam, eles não creram que Deus era capaz de levar eles até a terra prometida, até a terra que mana leite e mel, que é a terra que Deus prometeu aos seus antepassados ali, né, que foi a Abraão, Isaac, Jacó, né? Deus prometeu então a terra prometida aos descendentes então de Abraão, Isaac e Jacó. Então ali Deus estava prestes, né, a cumprir a promessa ali no deserto, que ele tinha feito aos antepassados dos israelitas, e os israelitas ali estavam ali murmurando contra Deus, né? E aí Deus se irou por conta disso. E na ira de Deus, ele prometeu na sua ira que nenhum daqueles que duvidaram e entrariam na terra prometida, né? Porque eles estavam com o coração endurecido, mesmo eles tendo visto grandes, né, milagres que Deus fez, de grandes prodígios e maravilhas que Deus fez ali para libertar eles ali da mão opressora do inimigo, e ainda assim eles, né, agiram dessa forma, endureceram seu coração para a voz de Deus. Então, Deus prometeu na sua ira que eles não entrariam, e só quem entrou na terra prometida foram muito poucos, na verdade. Foram dois, Josué e Caleb, que esses creram no que Deus falou, creram na palavra de Deus, que Deus, ele é capaz de cumprir a sua promessa, e assim, né, eles entraram. Deus permitiu que eles entrassem na terra prometida, e eles entraram. Inclusive, Josué foi um desses, né, heróis da fé, que através da fé ele conduziu, né? Deus levantou ele como, né, um herói ali, e ali ele conduziu o povo até a terra prometida. Então eles entraram ali, tomaram posse ali da terra prometida que Deus então tinha jurado lá aos seus antepassados. Deus cumpriu a sua promessa. Então, meu irmão, minha irmã, creia na palavra do Senhor. Se Deus liberar uma palavra sobre a sua vida, e não importa qual é a sua situação no momento, qual o que está acontecendo, não é no nosso tempo, meu irmão, minha irmã. No tempo de Deus, essa palavra ela se cumpre. Então, creia na palavra do Senhor, creia em Deus, sabe? Não endureça o seu coração se você ouvir a voz do Senhor, né? Então, creia, você ouviu a voz do Senhor, esteja atenta para ouvir a sua voz. E quando você ouvir a voz do Senhor, então, de Deus, obedeça, né, aquilo que Deus está te pedindo, porque Deus, sempre ele quer o melhor para nossas vidas, sempre ele quer o melhor para mim e para você. Então, quando Deus falar com você, não duvide, sabe? Creia na palavra de Deus. Creia que Deus ele é capaz de cumprir aquilo que ele promete. Quando Deus chamou Abraão para sair lá da sua terra, da sua parentela, e ir para uma terra onde ele não conhecia, ele não sabia que terra era, então ali ele creu que Deus seria capaz de prover, sabe? E ele foi, e ele pegou a sua mulher, e ele foi para a terra aonde Deus mostrou para ele que ele deveria ir. Então, ali, Deus também provou Abraão quando Deus falou para Abraão, né, prometeu que Abraão, ele teria sim ali, né, uma pessoa, um filho, né, para quem ele deixaria a herança dele, ele teria um herdeiro, porque até então ele não tinha herdeiro, então ele teve filho, ele e sua esposa Sara tiveram filhos com idade avançada. Então, certa vez, ele falou, né, conversando com Deus, orando, ele falou para Deus que
né, escravo ali da sua casa, ele seria o herdeiro de tudo aquilo que então Abraão tinha, né, ali conquistado. E aí Deus lhe fez uma promessa, falou: "Não, Abraão, o seu herdeiro será um filho que nascerá de você". Então Isaac foi o filho da promessa, a promessa que Deus fez a Abraão e Sara, né? Abraão já estava com 99 anos, Sara já estava com 90 e alguma coisa, não recordo muito bem agora, mas era mais ou menos em volta de 90 anos. Então, ela engravidou e deu à luz um filho, e esse filho eles chamaram de Isaac, que assim Deus tinha dito para eles chamarem de Isaac. Então, uma certa vez, Deus provou Abraão, Deus falou: Abraão, pega o teu filho, né, e vai para um lugar onde eu te mostrarei, e ali sacrifica o teu filho, né, para mim. E aí Deus queria ver como que Abraão ele ia se comportar mediante isso, né, e esse pedido de Deus, né, o que Deus tinha orientado ele a fazer. Então, ele em nenhum momento ele duvidou da palavra do Senhor. Ele creu de uma forma tão assim, sabe, intensamente, que ele creu que mesmo se ele, o filho dele sendo morto, que Deus seria capaz de ressuscitar o filho dele, porque ele era o filho da promessa e que através dele, né, a descendência de Abraão seria incontável, seria como a areia do mar, né, da praia e as estrelas do céu. Então, ele creu que Deus seria capaz de ressuscitar o seu filho. Então, ele entregou, ele ia entregar quando ele estava prestes ali a concluir, né, o ato de sacrifício. Então, Deus falou: não, Abraão, não toque no seu filho, né, porque agora eu sei que você, né, me teme a mim. E aí proveu ali no momento um animal para ser sacrificado, e ali Abraão pegou o animal e sacrificou no lugar de seu filho Isaque. Então, a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, irmão, minha irmã em Cristo Jesus, eu falo para você que a fé, para que você alimente a sua fé, você tem que estar se alimentando da palavra de Deus, sabe? Buscando ler as escrituras sagradas do Senhor, buscando estar em oração com Deus, em comunhão, sabe? Buscando a face do Senhor, buscando, sabe, andar nos seus caminhos, na sua direção, e aquilo que Deus falar com você, mesmo que você não entenda no momento, mas ainda assim, sabe, obedeça ao que Deus fala com você. Uma certa vez eu lembro que eu tive uma experiência com Deus, que Deus falou algo comigo, que num momento, no exato momento, eu não conseguia entender, né, ali o propósito de Deus naquilo que Deus ele estava me pedindo, né, para que eu fizesse. Então, por um momento, eu parei para pensar e eu fiquei assim, só que o meu coração, eu já estava decidido no meu coração que a minha vida, a partir do momento que eu tive um grande encontro com Deus, sabe? A partir daquele momento, a minha vida seria para o Senhor. Então, mesmo eu não entendendo, mesmo eu achando que eu, né? Porque o homem, a gente, nossa mente, ela é muito pequena, né? É limitada, é a mente de Deus, não. Os caminhos de Deus são maiores que os nossos, né? E os planos de Deus, né, são melhores, muito melhores que os nossos. Então, eu imaginava que não entendia, na verdade, e ainda assim eu decidi fazer o que Deus ele estava me direcionando. E hoje, meu irmão, minha irmã, eu falo para você que, sabe, foi a melhor decisão que eu deveria tomar na minha vida, porque hoje eu vejo claramente qual era o propósito, né, com aquilo que Deus estava me pedindo, que naquele momento eu não estava entendendo. Mas mesmo sem entender, eu decidi caminhar por fé, sabe, de fé em fé, né, de glória em glória, né, como a palavra, né, ela coloca pra gente. Então hoje eu dou glória a Deus porque eu, mesmo sem entender, eu decidi obedecer o que Deus estava, né, me instruindo, me direcionando a fazer. E hoje eu dou glória a Deus, né, porque aquilo, sabe, a minha decisão naquele momento, sabe, mudou minha vida, sabe, minha vida foi mudada por conta
daquilo também, né? De outras coisas, né? E daquilo. Um grande, assim, encontro que eu tive com Deus, sabe? E a partir dali, a minha vida nunca mais foi a mesma. Então, meu irmão, minha irmã, eu peço para você que, se você ouvir a voz de Deus, mesmo que você não entenda ali no momento aquilo que Deus está falando com você, o porquê que Deus está te dando essa instrução, mas mesmo sem entender, obedeça. Não duvide da palavra do Senhor, obedeça a palavra do Senhor, né? Porque mais lá na frente você vai entender o porquê, sabe? Que Deus, ele te direcionou para aquela situação, para aquela coisa, daquele jeito. Porque Deus sabe todas as coisas, sabe todas as coisas. E tudo o que Deus faz é bom. Deus é perfeito, sabe? Deus, ele nunca erra, ele nunca se engana, sabe? E Deus, ele nunca tarda, como dizem, né? Que Deus tarda, mas não falha. Mas eu não creio, não acredito nesse ditado, porque Deus, ele nunca falha e ele não tarda também. Ele chega na hora exata. Então Deus nem tarda e Deus nem falha. E Ele é capaz de prover na sua vida, assim como Ele proveu na minha, Ele é capaz de prover na sua vida. Ele é capaz de mudar a sua vida, assim como Ele mudou a minha vida. Então creia na palavra do Senhor, creia nessa palavra, sabe? Em nome de Jesus, creia, obedeça à voz do Senhor, obedeça o seu direcionamento, busque a face do Senhor, ore ao Senhor, dedique tempo para estar em oração ao Senhor, para estar lendo as suas escrituras, para estar examinando. Conheça a palavra do Senhor e a palavra do Senhor vai te libertar, né? A palavra diz, né? Conheceis a palavra e a palavra vos libertará. Então busque a palavra do Senhor, busque, porque nós precisamos tanto do alimento sólido para que o nosso corpo, alimentar o nosso corpo, como a gente precisa do alimento espiritual, para que a nossa alma, ela não morra, né? Mas que para que ela viva, para que ela, sabe, tenha vida em abundância em Cristo Jesus. Então creia, tão somente creia na palavra do Senhor e receba essa palavra em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe seu dia. Que Deus abençoe a sua família, o seu casamento. Que Deus traga um renovo sobre a sua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Aleluia. Glória a